Oi, boa noite, boa noite. Boa noite. Vou deixar uma música espanhola de fundo em homenagem ao tema da noite, vamos dizer assim, do filósofo tema. Boa noite, pessoal entrando. Muito bom estar aqui de volta. Paty, por favor, coloca novamente o nome da live no comentário para eu poder fixá-lo, por gentileza. Júlio, boa noite, tudo bom? Que bom você por aqui. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Brito. Sandra! Amor da minha vida, que saudade. Eu só quero coexistir inteira aqui. Não admito menos do que isso. Que palhaçada é essa? Irmã, obrigada, irmã. Zion chegou, que bom. Zion, deixei uma música tradicional espanhola de fundo aqui, até o pessoal entrando em homenagem ao Paul B. Patriciado. Eu achei super interessante, né? Meu Deus. Bom, então só para situar todo mundo que entrou, hoje a gente vai falar com o Zion Senna. Ele é ator, produtor, pesquisador, performer. A gente teve a oportunidade de se conhecer na Coexistir, um projeto de 2018. E ele vai falar com a gente hoje sobre a temática do corpo, o nosso corpo mesmo, o nosso corpo físico, o nosso corpo político. E ele vai trazer uma abordagem a partir do livro Manifesto Contrasexual, de Paul B. Preciado, um filósofo espanhol trans que nesse livro ele traz questões muito interessantes, sociopolíticas, sobre as normatividades da sexualidade e do nosso corpo. Antes de colocar o Zion aqui para falar com a gente, o Zion,
O Senna, Zion Senna, é a mesma pessoa, tá? Eu quero apresentar para vocês um artigo científico que eu peguei na plataforma da Cielo, que é onde tem que tem uns artigos científicos, da Carmen Silvia da Fonseca Kammer-Lieblich, da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, com o título A Contrasexualidade como Superação das Dicotomias de Gênero e Sexo. Eu vou abordar só um trechinho, tá? E qual é a proposta do Manifesto Contrasexual? Preciado defende, no primeiro capítulo, intitulado Contrasexualidade, a análise crítica da diferença de gênero e de sexo, que comumente costumam ser julgados como produto de explicações essencialistas e biológicas da heteronormatividade. Aliado a isso, ele não rejeita a hipótese das construções sociais ou psicológicas de gênero, mas as ressitua, ou melhor, desloca-as como mecanismos de um sistema tecnológico mais amplo. Tanto o sexo quanto o gênero e a sexualidade seriam mais amplos. Seriam resultados de dispositivos inscritos em um sistema tecnológico e sociopolítico complexo. Homem, mulher, homossexual, heterossexual, transexual, não passam de máquinas, produtos, instrumentos, redes, conexões, fluxos de energia e de informação, usos e desvios que incidem sobre o corpo. Entretanto, o corpo não pode ser compreendido como matéria passiva ou um mero receptáculo de todos os discursos e práticas de gênero que atuam nele, uma vez que se deve considerar sua própria manifestação. Desse modo, a contrasexualidade tem como tarefa o estudo dos instrumentos e dos dispositivos sexuais, das relações de gênero e sexo que se estabelecem entre corpo e máquina técnica, com a finalidade de desnaturalizar as noções tradicionais de sexo e de gênero. Vou chamar o Zion Senna agora para falar com a gente. Thaís entrou. Saudade. Oi, Oi, tudo bem? lindo! Tudo bem, e você? Tudo bem. Consegue me ouvir bem? Sim, o pessoal tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Bom, então primeiro eu quero Acho que agradecer, né, sim. a Cia do Útero pelo convite, né, para falar de um tema tão complexo que é o corpo. E quem tá aí? A Sandrinha tá aí, olha, a Sandra, Sandra. minha irmã deu um joinha. Estão ouvindo, que bom, que bom. Então, e vamos lá então, né? É algo complexo, mas que é preciso falar, né? Que as pessoas precisam conversar sobre, né? Uhum. E antes de falar do Preciado, que é esse filósofo que você já deu aí uma apresentada nele, bem legal, bacana, eu acho que a gente volta um pouco aí à história para entender a história da sexualidade, né, do corpo. E, e aí eu estava nessas reflexões, né, de que desse estado do corpo que eu habito, né, esse corpo, até que ponto esse corpo é político, até que ponto esse corpo é meu, até que Me ponto, pertence. né, eu tenho tanto poder sobre o meu próprio corpo, né, Autonomia, né? essa autonomia.
Então, eu acho que a gente pode voltar aí para a questão de quando se criou o homem e a mulher, e esse termo homem e mulher, e esse termo feminino e masculino. Então, a gente pode voltar por aí. Então, quem são essas pessoas que criam esse termo, né, de homem ou ser mulher? Então, a criança, quando ela nasce, eles pegam, olha lá a genitália da criança, vê que a criança tem uma genitália pênis, esse vai ser homem. A criança tem uma genitália vagina, essa vai ser mulher. Então, eles colocam, então é um grupo de homens, geralmente homens brancos, que vão definir que isso vai ser, que uma pessoa com a genitália pênis ou com uma genitália vagina vai ser homem ou mulher, feminino e masculino. Então, eles vão criar esse masculino, esse feminino, essa mulher, esse homem, né? E então aí a gente isso aí foi criado muito antes do século 17 e 16 e 17, mas no século 16 e 17 a igreja ela vai entrar com a questão do manual confessor. Então as pessoas, a sexualidade das pessoas começa a ser controlada pela igreja. Então a igreja vai dizer o que as pessoas devem ou não fazer com o sexo. Então a masturbação, por exemplo, vai ser colocada como pecado. O sexo vai ser colocado como somente para procriação. Então as pessoas só podem fazer sexo para procriar. Não pode fazer sexo por mais além disso. Fora disso, fora da procriação, já seria algo que seria pecado também. Então a igreja começa a dominar a sexualidade, dominar esses corpos, né, das pessoas. E aí colocando isso como pecado. E vai definir também essas tarefas, o que homem deve fazer e o que mulher deve fazer. Então, isso vai ser colocado na sociedade. E quem vai criar isso? Homens brancos. Um grupo de homens, geralmente, não são todos. Então, um grupo de homens vão criar o que mulher deve fazer, o que esse ser mulher que ele criou e esse ser homem que eles criaram vai poder fazer perante a sociedade. Então, vamos ter tarefas divididas. Então, vai ter escola para meninas, escola para meninos. Então, as meninas vão estudar em conventos de freiras e os meninos em conventos de padre, né? Então, há essa separação aí logo no início de toda essa criação, né? Mas antes disso, antes da colonização aqui do nosso país, chamado Brasil, já havia o povo indígena que tinha um corpo e que era político, porque eles tinham um corpo que eles pintavam o corpo, já existia uma cultura que é deles, que eles já tinham uma cultura total, então eles já sabiam o que para eles o que era homem, o que é masculino e feminino já era algo determinado, então não é igual o que é para o homem branco. Então o homem branco vem e destrói toda essa cultura, todo esse corpo que já existia aqui, né, no nosso continente. E aí começa aí o século 18 e 19, que aí vem a medicina e vai vai também querer colocar o bedelho vai querer também falar sobre a sexualidade, também vai querer dominar os nossos corpos. Então ele vai colocar que as crianças não podem se masturbar também, vai dizer que isso faz mal para a saúde, vai dizer que se o homem se masturbar, ele pode perder muita energia, pode perder sangue, vai criar coisas, né, Ficar impotente. Que hoje em dia a gente não acredita que isso existiu, mas existiu. Isso é histórico, né? Então isso tudo está na história, né? Então eles vão colocar aí, vão criar as patologização, que vai criar então as doenças, né? Então uma criança que se masturba, isso aí ele é um tarado, ele é um doente, então ele tem que ser tratado. Vai entrar aí também a questão do homossexual, que ele vai ser considerado um doente e vai precisar também ser tratado por ser homossexual, né? E também essa palavra homossexual vai ser criada pelos próprios médicos, né? Como
tudo é criado pelo... E aí a gente vai ver que tudo é criado por esse grupo de homens brancos, heterossexuais, patriarcal, né? O patriarcado, ele toma conta, então, de tudo isso e vai definindo o que é a sociedade. Então, um grupo de homens vai definir o que é sexo, o que é sociedade, o que é homem, o que é mulher, o que é feminino, o que é masculino. Então, um pequeno grupo decide o que vai ser a maioria, né? Também começa o abuso dos corpos femininos, né? No século XVIII, as mulheres indígenas, as escravas, elas vão ser estupradas, vão ser violentadas. Então tem todo esse poder que consome aí o corpo dessas pessoas, né? Esse controle. E aí vem também aí a farmácia, né? A questão dos remédios. Então, já indo para o século XX, vai ter a pílula do anticoncepcional, que foi uma revolução, né? Principalmente aí no campo das feministas. Mas uma coisa que tá bem enterradinho ali, uma informação, que a gente pode encontrar essa informação no livro do Foucault, do Michel Foucault, o livro dele História da Sexualidade, o primeiro. A gente encontra essa informação de que a pílula anticoncepcional, ela foi criada nos Estados Unidos, na década de mais ou menos ela foi criada na década de 40, mas ela só foi lançada em 1960, né? Então, ela não foi testada nos Estados Unidos, ela foi testada em Porto Rico. Então, as mulatas, como se fossem latinas, elas que faziam esse teste, né? Então, havia esse teste para que elas não engravidassem, para que a população pobre não crescesse, porque rico nunca precisou se preocupar com isso. A burguesia nunca precisou se preocupar com ter muitos filhos, ou a questão do aborto, por exemplo. Para uma mulher rica, ela pode fazer aborto a hora que ela quiser. Diferente de uma mulher pobre, que vai se submeter a remédios ou a venenos que podem até ela mesma morrer, né? Então tem essa questão também, que é uma questão que vai ser colocada no corpo. Então, essa pílula anticoncepcional é para que a população pobre não cresça. Então ela vem disso e depois aí tem essa aceitação e aí tem um outro lado que se vê desse remédio, né? E também a parte dos transtornos, né? Das patologizações. As patologizações, elas vão ser colocadas, por exemplo, a homossexualidade foi tirada agora, nos anos 90, da questão de doenças, né? E a transexualidade ainda é tida como uma doença, um transtorno. Então, uma pessoa transexual que não aceita o gênero binário, que seria o gênero mulher ou homem, esse gênero masculino e feminino, os trans eles não aceitam isso, porque eles o homem ele cria somente os dois sexos, masculino e feminino. E aí quando se nasce uma pessoa que tem dois sexos, ela vira um monstro. Ela não é uma pessoa, ela não é um ser, ela é um monstro. Ela não pode viver nessa sociedade. Tanto que antes dos anos 80, pessoas que nasciam com dois sexos, eles cortavam um, ou eles costuravam outro, ou seja, a pessoa tinha que definir. Os pais e a medicina definiam, essa criança vai ser homem ou mulher. Ou seja, havia uma mutilação naquela pessoa, sem o consentimento dela, porque é uma pessoa inocente, é um bebê, se trata de um bebê. Então eles iam lá e mutilavam aquela criança. Isso agora não tem mais, porque os trans se reuniram e foram atrás dos seus direitos, né? Porque isso não é o certo. A pessoa tem o direito de poder escolher o que ela vai crescer quando ela crescer, né? Então, quando ela for maior de idade, ela pode escolher se ela vai ser homem, se ela vai ser mulher.
Uhum. Isso que já existe, né? Deixa eu ver mais algumas anotações aqui. Uhum. E aí depois entra nesse mesmo período aí do século XX, vai ter a questão do corpo que vai... então, esse corpo, que é o corpo homem e mulher, vai ter aí uma questão de hierarquia, porque o homem sempre vai ser melhor que a mulher. Então ele tem algo a mais, ele tem o falo, que seria o pênis, então ele já é um ser que... E esse órgão, ele vai se tornar um poder, né? Ele se torna um poder. Então o pênis, ele acaba se tornando um poder que você vai ver que só vai ter homens no poder, hein? E homens brancos. Então isso se torna um problema muito grande na sociedade. Então a mulher se torna um ser frágil, então vai sair manuais no século XIX em que os jovens vão aprender que ser mulher é um ser inferior. Então o homem vai ser colocado no centro do mundo, o homem vai ser o cara e tal, porque ele tem um pênis, que, né, não deveria, um órgão genital não deveria colocar uma pessoa no centro do poder, como colocou no caso do nosso estado patriarcado que vivemos hoje, né? Uhum. Então seria mais ou menos essa questão da história, que a gente volta e vê como foi configurado toda essa estrutura, né? Então existe toda essa estrutura de que você pode ser, o que você pode fazer. Então a gente já vê aí por aí que o nosso corpo acaba que não é muito nosso, né? É Sim. algo que a gente tem que pedir uma autorização para o Estado, ou para o jurídico, ou para a medicina. Então, é algo que a gente não pode, não tem tanto poder. A gente acha que a gente habita o nosso corpo e a gente tem total poder do nosso corpo. Não, né? A gente ainda deve satisfações de tudo que a gente for fazer no nosso corpo para o Estado, para a medicina e para o jurídico. Então, Com tem certeza. esse panorama, né? E se você não é o homem branco, hétero da burguesia, aí a sua prestação de conta ela é ainda maior, né? Sim, sim, total. E aí teve um caso no século XVIII de, um, de, um, de uma criança que nasceu intersex, que nasceu com os dois sexos, que é chamada Herculine Barbin. Herculine Barbin. O Foucault que vai trazer a história da Herculine. Então ele vai falar que ela nasceu uma menina, ela nasceu na verdade com os dois sexos, ela nasceu com o sexo masculino e com o sexo feminino, isso no século XVIII. E para a medicina eles queriam que a mãe da menina definisse o que ela ia ser. Então ela vai ser, o que ela vai ser? A mãe definiu que ela ia ser uma menina. Ok, então ela foi uma menina, ela foi criada como menina até os 12 anos, e aí conforme ela vai passando no médico, o médico vê que ela tem um pênis, além da vagina, e o pênis é um pênis grande. Então, aí diz que ela não poderia ser uma mulher daquele jeito, e ela tinha traços masculinos. Então ele disse para ela que ela não poderia ser mulher tendo um pênis, então ela teria que fazer a cirurgia, ou tirar o pênis ou tirar a vagina. Então foi uma obrigação, foi uma mutilação, uma automutilação. E fizeram nela. Então tiraram a vagina dela e ela se tornou um homem. E aí acontece que ela não aguentou, ela não se via naquele corpo de homem e se matou, se suicidou. Uhum. Então esse é um dos primeiros casos que tem história escrita desse século aí, XIX, né? Deveria ter muitos outros casos, porém a história não conta, né? A Sim, história com apaga certeza. isso Célia, daí. deixa eu só fazer uma pergunta aqui que a Paty mandou, a Paty Brito. Pensando nesse contexto, o corpo já estava confinado antes do confinamento. Sim. Qual corpo político é representado nessa quarentena? Qual corpo político é representado nessa quarentena? Eu acho que a gente pode responder essa pergunta depois. Eu acho Tá que bom, eu então posso falar mais um pouquinho aqui. segura aí, Brito.
Segura aí E a oi, sua boa pergunta. noite para todo mundo que entrou na sequência. Márcia, beijo. Sandra Boa também, noite, tá sendo uma gente. delícia ter você aqui. Olha, o Denis, tô vendo o Denis. É que eu não tô vendo muitos comentários. Deixa eu ver aqui se eu vejo as pessoas. A Elis, o Flávio, quem mais aqui que eu conheço? A Sandrinha eu já tinha visto. Sandra. Ai, o que que eu A vi? Patrícia falou seguro tudo. Tá, então deixa eu ver. Então falei aqui então do controle, da dominação. Então a gente vê que o nosso corpo ele vai ser dominado pela igreja, primeiro aí ele vai ser dominado pela igreja, depois pela burguesia, depois pelo Estado, depois pelo jurídico e agora no século XX também pela mídia. Então a mídia influencia muito hoje em dia nos nossos corpos. Então hoje a mídia dita qual corpo está na moda, a mídia dita qual o perfil, então tem essa questão do perfil. Então a pessoa tem que ter um perfil para fazer determinado um ator, por exemplo, ele tem que ter um perfil para fazer determinado papel, não pode ser qualquer ator. Então tem toda essa questão aí que também envolve o corpo, né? E nos freia demais em relação às nossas potencialidades do nosso corpo, né? Você já viu em chamamento de casting colocar perfil A? Não. O que Perfil seria um A, perfil lá? loiro, do olho azul, branco. Ah, Entendeu? Então é não, classificado com a categoria A. olha, como se fosse uma categoria superior, né? Superior, com certeza. Como se fosse uma categoria Os superior. líderes, né? Terrível isso, é horrível. Eu odeio essa questão de perfil, que a pessoa tem que ter o perfil para fazer determinada coisa, né? Isso estraga toda a potência que as pessoas podem ter em relação a essas coisas, né? E Claro, porque não também, há nem a oportunidade da pessoa mostrar o trabalho, né? é, e também no século XX vai ter a questão do. Então, o falo, o pênis, ele é colocado. Na verdade, nem seria o ser homem, mas seria o ser falo. Ter o pênis seria você estar no centro do mundo. Então, você dominar tudo, né? E, na verdade, é sempre um ou um grupo que domina, não é todos os que têm pênis. Então, nem são todos, são alguns. E, geralmente, homens brancos, europeus, egocêntricos e isso tudo que a gente já sabe, né? Então, também vai ter a questão da questão do pênis se transformar em plástico, né? Então, o pênis ele acaba, aí vai vir a indústria pornográfica transformando esse pênis num brinquedo. Então, eles vão fazer o pênis de borracha. Então, você vê que tem aí a perda desse corpo. Esse corpo ele acaba se fragmentando, ele vai se tornando objetos, outras coisas, né? O que eles colocam com tanto poder, a indústria pornográfica e erótica vai lá e domina os nossos pontos de genitálias, né? Não só as genitálias, a gente vai ver isso depois, como o Preciado coloca como dildo, né? Depois, mais para frente, eu vou falar sobre isso. E essas informações todas que eu falei, vocês podem encontrar no livro do Michel Foucault, História da Sexualidade, tá? Essas informações que eu passei agora. Depois Então a gente agora a pode gente vai colocar entrar, referência no final. tá. Então a gente sabe agora que a gente vive essa repressão do corpo, né? Então o nosso corpo não é totalmente nosso, a gente deve uma satisfação do nosso corpo para uma sociedade, então até mesmo às vezes como a maneira como a gente se veste, né? Então às vezes a gente não é aceito na sociedade, né? Então Com tem, certeza. tem toda essa questão aí também. Então agora a gente entra aí pro Paul Preciado, o nome é porque o Paul ele é um filósofo transgênero. Então antes ele era Beatriz, Beatriz. ele chamava Beatriz. Aí ele colocou o Paul Beatriz Preciado. Então esse cara, assim, acho que agora é o momento da gente abrir um pouco a mente, assim, esquecer que somos escravos
esquecer que somos reprimidos, Condicionados. esquecer essas questões todas que a gente que são impostas, né, no nosso corpo, e abrir a mente para um novo mundo, porque ele cria uma nova sociedade, né? Então ele traz aí o manifesto contrasexual, ele é uma nova sociedade, uma nova maneira de pensar a sexualidade. E a primeira coisa que precisa fazer para se pensar uma nova sociedade é acabar com essa questão homem, mulher, masculino, feminino. Então essa questão não existe. O que existe são corpos falantes. Então o que vai existir vai ser um corpo falante. Aquele corpo vai usar a sexualidade dele como ele bem entender, porque a sexualidade ela não é natural. Ela não é algo natural, ela é algo que vai se construir. É algo que é efêmero, é algo que muda a todo momento, é algo que tem uma transição quase metafísica, né? Tem uma transição de que vai mudando ao longo do tempo, né? Então não deve ser algo fechado num plano binário de ser homem, ser mulher. A pessoa ela pode ser o que ela quiser na sexualidade dela. A sexualidade dela tem que ser algo, né? A gente vai ver mais pra frente também sobre essa questão da potencialidade. Então ele traz aí, não é o que o Preciado traz, ele não é querer criar uma nova natureza. Na verdade, ele quer tirar essa questão da natureza, tirar essa questão de achar que o sexo é algo natural. Ah, só porque eu nasci com pênis, eu tenho que ser homem, hétero, tem que ser ativo porque tem pênis, tem todas uma regra porque se você tem o órgão genital pênis, ou toda uma regra porque você tem um órgão genital feminino, né? Sabemos que homens e mulheres podem fazer tudo, né? A única coisa que o homem não pode fazer é dar luz. O resto ele pode fazer tudo. Mulher a mesma coisa. O que a mulher ela acha que tem uma vantagem porque ela consegue dar luz sem precisar do homem, né? Já tem aí as questões in vitro aí que a mulher consegue engravidar sem precisar de estar com o homem, estar somente com o sêmen, né? Para poder engravidar. Então ele cria aí essa sociedade contrasexual que vai ser essa sociedade que se liberta dessa coisa de ser homem ou mulher e que vai trazer muitos proveitos e que vai fazer a potencialidade do ser humano explodir de coisas boas, né? E ele não vem sozinho aí, né? Então ele tem grandes pensadores atrás dele também que ele traz, na verdade ele traz esses grandes pensadores, faz críticas a esses pensadores, mas usa também um pouco do pensamento de cada um desses, que é o Jacques Derrida, a Judith Butler, o Michel Foucault, como eu já disse, o Gilles Deleuze e o Lacan, que é o psicólogo, né? É psicanalista. Então, ele vai... Deixa eu só ver aqui. Então ele vai colocar então a sexualidade como algo muito potente e que não precisa ter essa questão do feminino, masculino, mulher e homem, né? Então essa questão de sexo e gênero acaba, não existe na sociedade contrasexual. Então é o fim do binarismo. Então não tem o binarismo, só existe ser falante. Então você como um ser falante, você pode fazer o que bem entender da sua sexualidade, porque ele vai colocar a sexualidade como tecnologia. Então a sexualidade ela é algo que ela tem essa evolução, ela evolui, né? Então ela se torna essa tecnologia, né? E também ninguém é alguma coisa, né? Como a Simone de Beauvoir diz que mulher não nasce mulher, se mulher se torna mulher, né? A Simone de Beauvoir vai dizer isso no seu livro do sexo. Então, ela também traz essa ideia, o Preciado também traz essa ideia de tornar-se a ser algo. Você vai ser algo. Então, ele cria essa sociedade, né? E aí ele vai colocar o dildo. O dildo é
o dildo seria algo que não é o pênis, não é o pênis, mas o pênis poderia ser dildo. O dildo, ele seria algo que dá tudo que dá prazer seria dildo. Tudo que der prazer para o nosso corpo é dildo. Então ele vem antes, muito antes do pênis. Tanto que para um bebê, por exemplo, um dildo seria o peito da mãe, O peito. que daria prazer para a criança mamar, então ali é um dildo. Então tudo que dá prazer vai ser um dildo, inclusive nossos dedos pode ser um dildo, nosso braço pode ser um dildo, nossa cabeça, nosso corpo. Então muitas coisas pode ser um dildo. O estômago. O estômago, o paladar, muitas coisas que trazem esse prazer para o nosso corpo é um dildo. Então o prazer, ele tira essa questão do prazer e do sexo, né? Então, o prazer é uma coisa, o sexo é outra. Então, ele faz essa separação, né? E aí ele vai colocar no livro dele uma série de artigos, assim, do que é a sociedade contrasexual e o que vai existir nessa sociedade contrasexual, né? Então, ele vai colocar que a sociedade contrasexual vai favorecer o desenvolvimento do saber, prazer. Então, a gente vive hoje uma sociedade que é o poder, aí vai vir um monte de outras coisas, de outras siglas, para depois vir o prazer, né? O prazer vai vir por último. Então, primeiro é o poder, quem manda? Quem manda hoje é o patriarcado, são os homens brancos. Então, eles mandam no que vai acontecer com toda a sociedade, como a sociedade deve se comportar, né? E na sociedade contrasexual isso não vai acontecer. Primeiro você vem o saber, você vai buscar o conhecimento, desenvolver esse conhecimento, mas um conhecimento que você tenha prazer. Você vai buscar o que você quer fazer, o que você tem prazer em fazer, porque é muito mais prazeroso você aprender algo que você tem prazer, né? E muito mais produtivo também. Né? E aí ele vai falar das relações. As relações elas vão ser tidas como contrato. Então, a questão da afetividade. A gente vai colocar um contrato. Eu vou me relacionar com você, eu faço um contrato que hoje eu estou com você. E esses contratos são temporais. Eles não são algo concreto, que você vai ficar para sempre. Não. Quando você vê que não dá mais, muda. E vai existir contratos para tudo, né? Então eu posso mudar o meu nome, eu posso mudar de sexo a hora que eu sentir que meu organismo sente esse desejo de mudar, então posso ir mudar o meu sexo. Então ele vai tirar o poder do grupo burguês, ele vai tirar o poder da medicina, ele vai tirar o poder do Estado. Então, o Estado não tem mais esse poder sobre o corpo do sujeito. O sujeito vai ser o que ele bem entender na sua sexualidade. Então, vai existir esses contratos que vão trazer aí essa abertura, né, para esse corpo, que ele vai trazer aí como corpos cibernéticos, esse corpo tecnológico que vai mudando sempre, né? Que é muito interessante você ter essa liberdade aí no seu corpo. Aí, deixa eu ver o que mais. Tem alguma pergunta? Alguém tem uma dúvida pessoa até me agora? mandou: Patrícia, você se sente mais ou menos insegura como mulher hoje? Não entendi. Se eu me sinto mais ou menos insegura como mulher hoje. Eu acho Quem que essa perguntou? questão... Dan Sanjoy. Dan Tá. Sanjoy. Ele perguntou o quê? Seu áudio tá baixo para mim, eu não tô conseguindo te ouvir. Se eu me sinto mais ou menos insegura como mulher hoje. Perguntou para você? E... Então você pode responder. Mas eu não sei se eu me sinto menos ou mais insegura hoje. Eu acho que a relação do hoje, ela condiz com
o fato de eu estar trabalhando e pesquiso mais sobre o tema e me reconheço de uma forma diferente de 5, 10 anos. E eu acho que essa segurança, ela vem num pacote as outras mulheres que eu tenho a oportunidade de conhecer e trabalhar e ver, e principalmente que eu aprendi a consumir. Então, eu me sinto menos insegura hoje porque esse espelho ele tem sido um pouco mais acessível, mas isso não é nem maior nem menor, ele só é diferente, né? Por conta de Sim, tecnologia e acesso e tudo mais. sim. Deixa eu ver se E tem aí, outra. enquanto você procura, então eu vou continuando em a série de artigos que vai ser colocada aí no livro, dessas libertações. Então, a pessoa, por exemplo, uma coisa que você vai adorar, eu acho. Hum. As pessoas, elas vai ser permitido que as pessoas possam implantar clitóris em qualquer parte do corpo. Então, nessa sociedade nova, nessa sociedade contrasexual, a pessoa vai ter a liberdade de colocar um clitóris aqui no cotovelo, ela pode colocar um clitóris no lado da coxa. Então, vai ter essa liberdade, porque a gente tem nervos eróticos no corpo todo, então dá Sim. para colocar, né? Dá para ser feito isso. Então, ele traz essa proposta de você poder usar o seu corpo todo como uma área erógena, uma área de sexo mesmo, né? Que Então, maravilha. abre-se esse leque dessas possibilidades do sexo no próprio corpo, né? Que tipo, por exemplo, o ânus, ele não é tido como um órgão sexual. E ele a gente sabe que porque a gente conhece que as pessoas usam muito o ânus, né? Então, ele não é tido como um órgão sexual, mas a gente sabe que ele funciona muito bem como um órgão sexual e a gente sabe muito bem disso. A boca, a mão pode ser um órgão sexual, então Uhum. se a gente fechar assim o braço, a gente vê que se cria uma brecha que dá para usar como um órgão sexual. Então o corpo todo ele se torna sexual, né? Então é E essa quem liberdade. trabalha com sexualidade e massagem são vários pontos que a gente nem desconfia que são muito erógenos. Por exemplo, atrás do joelho, na coxa. Mas por quê? Porque a gente também não conhece esse próprio corpo. A gente não tem o costume de se tocar, de saber onde a gente sente prazer. E enquanto mulheres, piorou, né? Sim. Então ele vai trazer uma série de revoluções para essa nova sociedade, que seria a sociedade contrasexual, que vai abrir aí essa potência. Então as pessoas vão poder usar a sexualidade com uma maior potência, vão poder ser quem elas realmente querem ser, sem que um grupo, uma minoria, decida o que a pessoa tem que ser, o que a pessoa deve fazer, como ela deve se portar com o corpo dela. E aí vai trazer uma série de questões interessantíssimas que eu indico muito a leitura desse livro, que é o livro o Manifesto Contrasexual do Preciato. Então ele vai trazer esse panorama. Se eu fosse ficar aqui, eu ficaria um tempão falando sobre todos. Eu anotei só alguns, porque os que eu achei mais assim relevantes, e esse que é o de implantar aí genitálias no seu corpo todo, eu achei muito interessante também, e é algo que para algumas pessoas pode parecer muito estranho, né? Porque tem pessoas que não sabem que o corpo todo tem esses nervos eróticos, esses nervos, né, que podem ser colocados sim, implantar sim um clitóris ou uma vagina, alguma coisa em outra parte do corpo, né? Então, eu acho que seria essa revolução, né, essa abertura do corpo, essa questão de você ver o corpo como algo que pode ser sim seu, a sua sexualidade como algo que é fluida, que vai se moldando conforme o tempo vai passando, e essa liberdade de você poder dominar um pouco mais o seu corpo, né? Sem as regras
de um Estado, da medicina, do jurídico. Então, eu apresento aí esse autor como uma revolução do nosso corpo, como uma libertação do corpo também. Não só uma questão sexual, né? Que ele não é só essa questão que ele traz, liberdade, todo mundo pode ser o que quiser, não vai ter mais homem nem mulher. Não é uma bagunça, é um se conhecer, porque a gente não foi permitido nos conhecer. Então, estamos nessa caminhada, né? Como tudo evolui, o sexo ele também evolui, né? A sexualidade ela também evolui. E os próprios médicos e biólogos sabem disso, que não existe só um sexo, que não existe só dois sexos, homem e mulher, que essa questão do sexo vai muito além de ser homem ou de ser mulher. Então é uma abertura muito grande em relação a esse campo do próprio corpo, né? Então o corpo ele é oprimido, ele começa a ser oprimido pelo sexo, que é algo, pela sexualidade, que é algo que é muito potente. Então o Freud vai falar, né, que o ser humano tem essa potência sexual. Não só ele, mas outros filósofos, autores, psicólogos e psicanalistas vão dizer que essa potência sexual é algo muito forte no ser humano, no sujeito, né? E que não deve ser definida por um grupo pequeno de pessoas. Sim. Então é uma grande tarefa e é um novo mundo que eu acho que é um mundo que vai evoluir para isso mesmo. Eu acho que a humanidade ela tende-se a deixar de lado essa questão de se prender tanto, de se colocar somente como homem ou como mulher. Eu acho que isso vai se, daqui a uns anos, 30, 50 anos para frente, o pensamento vai mudar radicalmente em relação ao que a gente vive hoje, em relação à sexualidade. E o corpo ele vai se tornando mais liberto, né? A própria artes plásticas, porque hoje eu estou nesse campo da performance. Então, as artes plásticas está vindo com essa questão do corpo muito forte. Então, quem criou a performance foi as artes plásticas. Então, o corpo está em presença, né? O corpo está no momento do seu auge agora. Então, sai do quadro e vai para sai do quadro, tem todo um processo, né? A história da arte, das artes plásticas. Então, agora está no corpo, mas está no corpo, não um corpo que não é um corpo meu, que é uma estátua. É o corpo do próprio artista. No caso do Preciado mesmo, ele é um filósofo que ele vai colocando a vida dele na escrita, porque agora ele está tomando hormônio masculino e ele fez um novo livro, tem um livro dele, Test Junkie, que vai dizer todo o processo que está acontecendo no corpo dele. Da auto-administração do testosterona, né? A administração desse hormônio no próprio corpo dele. Então, ele coloca o corpo dele como uma performance, como um objeto para poder passar por essa transição e entrar na escrita do trabalho dele. Então, é algo que é um trabalho que vem sendo escrito e que vem sendo gerado no corpo, no próprio corpo. Então, é essa relação dessa amplitude desse corpo que se expande e que é político e que sofre muito hoje, nos dias atuais, porque é preso, né? Então, nosso corpo, que vem a questão que a Paty te perguntou. Falou. Então, se ela perguntou hoje que corpo representa essa liberdade, eu acho que é o corpo que está por vir. É o corpo que vai se tornar a ser essa liberdade. Ainda não tem esse corpo livre totalmente, esse corpo liberto, mas é um corpo que virá. Ele está caminhando para isso. É um corpo que está em processo, porque agora começou essa questão, deu um boom, né? Então, a performance está falando muito da arte do corpo, né? Então, e agora vem esse manifesto que traz essas ideias novas e possíveis de ser colocadas na sociedade, né? E que não vem como uma coisa que quer derrubar o poder, quero tirar o patriarcado e colocar uma outra ditadura. Não, não é isso. Vem como uma ideia de evolução mesmo, não como uma ideia de ditar, de tirania, não. Ele vem como uma ideia
de algo para elevar mesmo as nossas potências. Então, É acho mesmo porque que os padrões e protocolos seguidos até aqui, eu acho que agora a gente está tendo uma oportunidade muito ampla e clara de entender que não deu certo. Então, eu sim, acredito mesmo que a gente esteja caminhando para esse futuro mais livre, liberto, e que hoje estamos todos num processo de deixar a mente mais livre. E aí, o convite para a leitura do manifesto, eu acho que ela é super interessante, porque expande a nossa consciência, a nossa mente, nosso poder de imaginar. Porque senão a gente vai achar que esse é o certo e acabou, e só tem essa possibilidade, e a gente vive no universo de potencialidades e de possibilidades, né? E por que que uma outra pessoa externa a esse isolamento mesmo, a esse encarceramento, é quem vai ditar o que eu devo pensar, ou como eu devo agir, ou com quem eu devo me relacionar, ou o que eu devo vestir, né? Eu acho que isso cada vez mais não faz mais o menor sentido mesmo, e cada um, ao seu tempo e ao seu modo, vai ganhando consciência disso. sim. Essa é uma proposta, assim, não é inovadora, eu acho, porque alguns autores já tinham comentado um pouco sobre isso. É inovadora no questão de como o Preciado traz, né, essa questão. Então, ele traz essa questão muito mais... ele traz essa questão muito mais palpável, muito mais... a gente vê que é possível realmente existir essa sociedade que não vai realmente mais existir o homem, mulher, feminino e masculino, mas vai existir seres falantes, seres que são falantes e que constituem ali um ser que a sua potência sexual não importa ali. O que vai importar é que ele é um ser falante que se comunica com a sociedade e que através de ter e tendo a sua sexualidade livre, ele vai ter um leque de abrangência e potencialidade muito grande, né? Uhum. Então, é isso que ele, que ele aborda aí, que ele traz, que é interessante agora a gente pensar e refletir. Esse A Paty corpo que a colocou o gente... livro A História do Corpo no Brasil, de Mary Del Priori, é bem bom também. Depois a gente pode colocar as referências do que o pessoal está trazendo. Sim, eu acho que eu li um artigo dela. Então, são várias as questões que ele levanta e que a gente pode pensar se são realmente viáveis ou não, né? E a gente vê que é, né? A Uhum. gente E vê para que cada sim. um, né? E para cada um, eu acho que vale a pena esse convite do refletir o que eu quero para o meu corpo, né? Independente das definições e limitações impostas hoje, como eu gostaria de me ver num futuro, né? O que há dentro das possibilidades do meu ser em estar. Sim, é isso que a gente precisa, né? Nos desprender do que foi colocado, né? Do que foi imposto para a gente, né? Dessa questão de existir somente o patriarcado, de existir somente o homem no poder, né? Que o poder ele não deveria estar ligado a um sexo, na verdade nem ao sexo. O poder ele está ligado ao órgão genital. Então ele está ligado a um pênis, o poder. Não está ligado a um sexo, porque o sexo é além do pênis. Ele é Uhum. muito mais que um pênis, muito mais que uma vagina. Ele é um corpo todo, né? E é algo que vai mudando conforme vai passando o tempo. Então, não poderia se ter hoje no poder esse pênis como um poder total, absoluto, né? Então, na contrasexualidade, o falo não existe. O que existe são corpos que falam, que se comunicam, né? Então, acho que é essa reflexão que a gente pode ter em cima dessa pequena provocação aí que eu trouxe e pensar aí no corpo e ver o que o pessoal acha, se o pessoal tem alguma pergunta,
Acho que daqui a pouco a gente já encerra para finalização, já encaminha para o encerramento, para não desligar a gente bruscamente. Se alguém tiver mais uma pontuação, mais alguma dúvida, a gente deve ter mais uns 2, 3 minutinhos. São 60 minutos de conversa? Aham. Aí, Passa um rápido, né? minuto antes de encerrar. Passa muito rápido, muito rápido. Um minuto antes de encerrar, ele faz uma contagem de tempo. Bom, então eu quero agradecer novamente ao convite, quero agradecer as meninas, a Brito, a Thaís, o pessoal que entrou todo, os meus amigos Flávio Denis, a Elis, deixa eu ver, quem mais que eu A posso colocar? Thalita entrou depois. A Beijão, Sheila, Thalita. Thalita, Suelen, minha amiga, olha, faz tempo que eu não vejo a Suelen. Eu falei com ela esses dias, ela viu que ia ter a live, ela veio mesmo. Suelen, minha amiga, lá de Taubaté. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Thalita, Thalitinha, Alecrim, Beijo, a Thalita. Sheila, Aquele Danilo, quadro ali atrás, Thali, foi você que me deu, ó, ó, ó. a irmã da Mari, a Mari. Fábio entrou. Oi, Fábio. Bom, Bom, é então isso, né? Depois a gente vai fazer a gente faz um post de agradecimento e a gente coloca as referências que você trouxe do Michel Foucault, da Simone de Beauvoir, o o John, você chegou Nikian. atrasado, já foi. Quê? O John, ele acabou de entrar. A Suelen falou que tá com muita saudade. Eu também, Su, beijos. E quando eu for ir para Taubaté, eu vou te ver. Vou marcar pra gente tomar uma breja. A Thaís, passa rápido, ainda mais quando o assunto é tão interessante, a troca de ideia com vocês. Medeiros, É, saudade, gente, pelo amor de Deus, quando isso vai acabar? não vejo a hora de sair uma vacina logo para acabar com isso. Sei lá, né? Vamos torcer. Obrigado, John. Você também é maravilhoso. Então as referências vão estar no nosso post. Sandra. Oi. Sandra, te amo, saudades muitas. Você e Lu. Bom, reflitam, gente, sobre o corpo que habitam. Reflitam sobre o corpo, sobre o seu próprio corpo, né? Se ele realmente é seu, se você deve alguma satisfação. No fundo, hoje, nos dias de hoje, você vai dever satisfações do seu corpo para alguém, né? Mas no futuro de uma sociedade contrasexual, isso não vai mais existir. Talvez agora o que nos resta é identificar o que a gente não tem muito o que fazer e o que a gente pode fazer que não foi feito até então, ou por não ter pensado sobre, ou por falta de coragem e insegurança, que depois a Sheila e a Paty fizeram comentários referente de como outras mulheres nos deixam mais seguras. E eu acho que fica o convite também da gente manter e fortalecer elos com pessoas que nos ajudem a trabalhar nas nossas potências, que não queiram puxar o nosso tapete, que não queiram falar que isso é errado ou feio, enfim, mas que nos impulsionem a que cada um possa trabalhar na sua máxima, né? Com certeza essa ajuda sempre vai ser benéfica, né? Então é isso, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, muito bom. Amanhã a Beijo, gente tem Felipe Maíra. Defol, sexta a gente tem Chapéu Online, sábado a gente O tem Felipe entrou. Galdino. O pessoal tá entrando agora. Fica o Entrou convite até para meu as tio. próximas, tá bom, gente? Ó, Acabou. 30 segundos, começou a contar. Então, quinta, sexta e sábado também teremos lives. E na próxima semana também. Acompanha o nosso feed, o nosso history, que vai estar lá o tema, o participante, o dia e o horário. Sena, muito, muito, muito obrigada, viu? Muito bom falar com você.
Ótima explanação, tudo de Beijo. bom. Obrigado Obrigada, você. gente. Boa Saudades. Tchau, noite. gente. Tchau, tchau.